Os processadores da AMD com gráfico integrado estão bons o suficientes para rodar os jogos atuais lançados em 2023? Salve galerinha, Roberto aqui no canal da Terabyte e hoje eu vou ver como que o 5600G, mais especificamente ele, ele está se saindo em vários jogos lançados em 2023. Por que que a gente não vai no 4600G? Porque o 4600G tem o mesmo gráfico que o 5600G, mas ele tem um processamento lá do processador mesmo um pouco mais fraco. Então a gente está dando pelo menos uma pequena vantagem ali nele, que seria o Ryzen 5 5600G, que continua sendo um processador com um ótimo custo-benefício, beleza? O que a gente fez? A gente pegou uma lista bem grande de jogos lançados em 2023, mais atuais, para ver como que eles estão se saindo com um processador com um gráfico integrado mais antigo, Principalmente que a gente já sabe que está tendo muito problema de jogos vindo mal otimizados. Então desse jeito a gente consegue ver se algum deles está dando algum problema na hora de gravação. Beleza, então a gente vai fazer aqui uma lista, não está em nenhum tipo de ordem, não é a ordem de lançamento, são todos jogos de 2023 ou que foram lançados em 2023 e já tinham um beta aberto, alguma coisa assim, nos anos anteriores, ou, por exemplo, o primeiro jogo que a gente vai ver é o Cyberpunk, que seria a atualização 2.0 dele, que veio junto com a DLC Phantom Liberty, porque sim, eles aumentaram os requisitos para o Cyberpunk depois dessa atualização, e daí a gente vai ver vários e vários outros jogos que lançaram esse ano, beleza? Se a gente não colocou nessa lista, como por exemplo Baldur's Gate e Starfield, é porque eles não vão rodar tão bem assim para o que a gente considere jogável. Mas o que a gente considerou jogável? Algo que seja no mínimo 720p, no mínimo 30 FPS em média, beleza? Porque senão, algo mais baixo que isso acaba não sendo jogável para a maioria das pessoas. Se você quer uma experiência adequada, é isso que a gente colocou aqui, beleza? Mas antes de a gente ir para os jogos, eu quero lembrar você de votar na Terabyte no Prêmio Reclame Aqui 2023. Isso é algo que vai ajudar a gente muito e como você consegue ver aí no lado, é super fácil de fazer. Você vai fazer login, pesquisar Terabyte, clicar na gente, acabou. E isso vai ajudar a gente muito mesmo, beleza? Muito obrigado por voltar na Terabyte. Agora, vamos para o que interessa, os jogos. No Cyberpunk 2077 no 1080p com os gráficos no low, tivemos uma média de 20 FPS e 1% low de 15. Esse daqui é um dos únicos jogos que a gente deixou que vai estar abaixo de 30 FPS exatamente, ou que não tá perto de 30 FPS, falando assim melhor, porque, cara, é um jogo mais pesado, é um jogo que foi lançado ano passado, e ano passado não, faz uns 2 anos, mas que foi atualizado agora que tá considerando, muitas pessoas estão considerando um jogo jogável agora, esse é o lançamento do jogo de verdade, então a gente tá colocando aqui só para mostrar para você. Eu não considero em 1080p isso daqui algo jogável, mas a gente vai dar uma olhada também no 720p dele para ver como é que fica. Já no 720p, a média de 30 FPS e 1% low de 22. Com o 720p e o FSR ativado, a média vai de 46 FPS e 1% low de 33. Se você ir ali pro 720p, colocar um FSR, eu não sugiro colocar esse FSR em resolução tão baixa, mas já sem o FSR, o 720p nativo, já fica uma experiência um pouquinho melhor, beleza? Então lembre-se disso, eu tô falando aqui os resultados no 1080p, vou falar alguns 720p, mas muito deles que você vai ver que vai rodar quase a 30 FPS no 1080p, é que com certeza vão rodar acima de 30 FPS na média no 720p. Agora vamos pro próximo jogo. Lies of P em 1080p nos gráficos no baixo, a gente teve uma média de 41 FPS e 1% low de 21. Já no The Crew Motorfest, no 720p nos gráficos no baixo, tivemos uma média de 37 FPS e 1% low de 32. Payday 3 no 1080p com os gráficos no low, a gente teve uma média de 37 e 1% low de 26. Já no Mortal Kombat 1 no 900p nos gráficos no low, uma média de 39 FPS e 1% low de 9. Agora Armored Core 6 no 720p no low, uma média de 48 e 1% low de 38. Remnant 2 no 720p no low, uma média de 26 e 1% low de 17. Diablo 4 no 1080p com o FSR ligado no modo Performance,
uma média de 34 FPS e 1% low de 29. Esse é um jogo, por exemplo, que você consegue sim uma média bem melhor de FPS se você for por 720p. Street Fighter 6 no 1080p com os gráficos no low, 39 de média e 1% low de 34. Honkai Star Rail 1080p no low, uma média de 49 FPS e 1% low de 23. Dead Island 2 no 1080p também no low, uma média de 28 FPS e 1% low de 14. Outro jogo, se você baixar para 720p, você vai ter uma experiência melhor. Resident Evil 4 Remake no 1080p com FSR no low, 41 FPS na média e 30 FPS no 1% low. Para um jogo desse, que é um jogo campanha, eu já considero isso daqui um resultado jogável no Resident Evil 4 Remake. Mas indo para 720p, obviamente, você vai ter uma experiência melhor. Wolong Fallen Dynasty no 720p no low, uma média de 45 e 1% low de 29. Returnal 1080p no low, uma média de 28 FPS e 1% low de 19. Atomic Heart no 1080p no low, uma média de 31 e um 1% low de 16. Já no Hi-Fi Rush no 1080p no low, uma média de 35 e 1% low de 28. E por último, Dead Space Remake 1080p, uma média de 27 FPS e 1% low de 17. Como você consegue ver, os jogos mais atuais no 1080p, ele acaba pegando ali um pouquinho abaixo dos 30 FPS a maioria das vezes. Claro, se você abaixar os gráficos no mínimo e colocar no 720p, você consegue sim ter uma experiência bem melhor. Em conclusão, a gente consegue ver duas coisas. O 5600G e também o 4600G não estão segurando tão bem assim os jogos mais atuais. Você não consegue ter um ótimo desempenho dentro desses jogos. Mas a gente não pode esquecer que a culpa não é apenas dos processadores. Os jogos também estão vindo mal otimizados. Com atualizações, eles podem muito provavelmente acabar rodando melhor. E também não podemos esquecer que jogos mais antigos continuam rodando super bem nesses gráficos que a gente já viu. Você consegue jogar um Fortnite, Valorant, CS, Overwatch, vários e vários jogos de GTA, você consegue jogar sem problema nenhum nesses gráficos integrados. A gente está falando aqui apenas de jogos lançados em 2023. Mas aí, qual é essa conclusão para você? Você acha que esses processadores ainda valem a pena em 2023? Eu quero que vocês comentem aí embaixo, hein? E já aproveita, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo.